Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados por Ian Proud, ex-diplomata britânico, que atuou como conselheiro econômico na Embaixada Britânica em Moscou entre julho de 2014 e 2019. Obrigado por participar do programa. Você escreveu recentemente um artigo sobre a escala da chamada bisificação na Ucrânia, ou seja, o alistamento forçado. Eu gostaria de conversar mais com você sobre esse tema. Quão grave você considera a situação em relação a esse alistamento forçado? Desculpe, quão séria ela é? Então, quão séria é a situação dos conscritos forçados? Bem, parece que está piorando e ficando mais extremo com o tempo. Quero dizer, realmente começou no final de 2022, 2023, mas parece ter aumentado muito e mais vídeos estão aparecendo online sobre isso. Você costuma ver pessoas postando clipes no X, vídeos isolados, mas agora já existem mais de 4.700 vídeos de situações como essa, a maioria postada neste ano. Isso sugere duas coisas. Primeiro, que mais pessoas estão registrando esses eventos, mas também que o número desses incidentes está crescendo ao mesmo tempo. E são frequentemente vídeos bastante angustiantes. Muitas vezes vê-se parentes e amigos lutando com os recrutadores, tentando impedir que seu amigo ou filho, seja quem for, seja arrastado para dentro de uma van. Houve vídeos, como em uma situação em Odessa, em que manifestantes chegaram a virar uma van na rua para tentar impedir que ela fosse usada. Já se viu recrutadores atirando com armas curtas em pessoas que tentavam fugir, possíveis recrutas. Também há vídeos em que recrutas acabam morrendo diante das câmeras, sendo asfixiados no chão, com táticas cada vez mais brutais. É realmente muito preocupante. E claro, isso vem acompanhado do aumento acelerado no número de deserções do exército ucraniano. Parte da atenção da mídia foi praticamente forçada sobre isso, porque, bem, acho que foi apenas alguns dias que Angelina Jolie, por exemplo, estava na Ucrânia, e eles praticamente sequestraram seu segurança ucraniano bem na frente dela. Mas também houve aquele incidente com um jornal britânico. Não tenho certeza de qual foi. Foi o The Sun, o editor de defesa, Jerome Starkey. O veículo deles foi, na verdade, tomado por 3 homens armados, e eles foram obrigados a dirigir até um centro de recrutamento com um funcionário ucraniano do The Sun a bordo. Esse funcionário foi então levado e forçado a se alistar contra a própria vontade, enquanto Jerome Starkey não pôde fazer nada a respeito. Aparentemente, em seu artigo, ele mencionou ter contatado um coronel ucraniano que conhecia e recebido uma resposta muito ríspida, basicamente dizendo que o homem deveria estar feliz por lutar pela Ucrânia. Essa foi a resposta que ele recebeu de seu suposto amigo coronel do exército ucraniano. A brutalidade com que essas pessoas são recrutadas para o exército realmente contrasta com as expressões de simpatia que normalmente vemos na mídia em relação aos ucranianos. Parece que a única vez em que há simpatia é quando ela pode ser usada como motivo para escalar a guerra. Mas agora que se vê o tratamento brutal dado aos ucranianos lá, parece que isso não desperta muito interesse da mídia. Como você avalia a cobertura da mídia ocidental? A questão é que está ficando cada vez mais difícil de ignorar. Houve alguma cobertura sobre isso, até mesmo na mídia do Reino Unido. Obviamente, o artigo do Sun foi particularmente gráfico. Vamos ver se aparece algo sobre a história da Angelina Jolie. Mas o Financial Times falou sobre isso há cerca de um ano. E naquela época, Rustem Umerov, o ministro da Defesa da Ucrânia, disse que iriam acabar gradualmente com o alistamento obrigatório e adotar técnicas mais modernas. Registro online, melhores benefícios, permitir que as pessoas escolhessem suas próprias unidades. E isso foi há um ano, e claramente nada realmente aconteceu. A situação, na verdade, piorou, apesar de o governo ucraniano, ao que parece, tentar enganar os jornais ocidentais para mantê-los satisfeitos e do seu lado.
Na verdade, desde então, a situação ficou ainda pior. Também vemos a pressão quase indo na direção oposta. Ou seja, em vez de serem mais lenientes, alguns grandes jornais estão defendendo a ideia de que a Ucrânia deveria começar a recrutar homens ainda mais jovens para ter um contingente maior de onde tirar. Mas também há alguns relatos em todo o Ocidente, pelo menos da Polônia, Alemanha e outros lugares, sugerindo que deveríamos começar a considerar a deportação desses jovens, porque afinal, é Tsuedelids e lutar por seu país. It's their duty to go and fight for their country. Sim, quero dizer, a Polônia é um exemplo clássico disso. Radosław Sikorski vem dizendo isso há bastante tempo. Ele é um dos europeus mais pró-guerra que se pode encontrar fora dos países bálticos. Sabe, ele falava em cortar os benefícios sociais, fazer com que eles voltassem para lutar, sendo que o único motivo, na verdade, é que a Polônia não quer enviar suas próprias tropas para o combate e está satisfeita em mandar de volta esses pobres e desamparados ucranianos para fazê-lo. Porque quanto mais a guerra durar, mais tempo levará para a Ucrânia ingressar na União Europeia, o que é um grande problema econômico para a Polônia. Sim, parece que sabe, é para apoiar os ucranianos, ficar ao lado deles. Isso parece se aplicar a todas as áreas, mas eles não serão aceitos na União Europeia. Estamos felizes em deportar refugiados ucranianos para preencher as trincheiras. Parece muito seletivo, onde escolhemos ter empatia e ficar ao lado deles, no entanto. Mas isso reflete um problema mais amplo. Isso não surgiu do nada. O elefante na sala, obviamente, é esse enorme problema de falta de pessoal que o exército ucraniano enfrenta. Como você avalia isso? How do you assess it? Well, as I said, Bem, como eu disse antes, o problema das deserções no exército ucraniano aumentou. Eles estão realmente tendo dificuldades para manter o nível de forças na linha de frente de que precisam. Aparentemente, em qualquer momento, há cerca de 350 mil soldados de um contingente total de 1 milhão na linha de frente. Mas desde o início da guerra, mais de 200 mil soldados desse total de 1 milhão desertaram. Era um fluxo relativamente pequeno em 2022-23, depois subiu para cerca de 8 a 9 mil em 2024, e neste ano esse número já foi superado na primeira metade do ano, a marca de 8 a 9 mil. Agora já são mais de 100 mil pessoas. Então, cada vez mais ucranianos estão desertando e fugindo porque não querem lutar e potencialmente morrer ou ter as pernas arrancadas nesta guerra que poderia ser encerrada. E claro, isso ocorre em paralelo com o número crescente de ucranianos que querem ver um acordo negociado para encerrar a guerra, agora cerca de 69%, em comparação com aproximadamente 24%, creio eu, há 3 anos. E isso segundo a Gallup, uma organização ocidental e confiável. O número de pessoas na Ucrânia que acreditam que o país pode lutar e eventualmente derrotar a Rússia caiu mais ou menos na mesma proporção, de cerca de 60 e poucos por cento para cerca de 23%. Então Zelensky não está buscando a paz, ele ainda quer seus bilhões. E acho que os homens ucranianos estão dizendo, bem, na verdade não queremos fazer parte disso, vamos desertar. Para alguns deles, a deserção significa ser fuzilado, por exemplo, ao tentar cruzar a fronteira com a Moldávia, um caso particularmente notório. Bem, esse é o problema com a mão de obra, no entanto. Como você sugeriu, quando a situação piora, não se trata apenas de deserções. Estamos vendo mais soldados se rendendo. Também há picos no número de baixas, porque há mais soldados sem treinamento, claramente desmotivados se foram arrancados de suas casas para serem enviados à linha de frente. Mas até que ponto isso é sustentável? Por que Zelensky decidiu mostrar certa leniência, permitindo que homens abaixo da idade de recrutamento, entre 18 e 22 anos, deixassem o país? E em 2 meses, 100 mil jovens haviam partido. Em algum momento, isso também vai afetar a economia.
Well, it will. But I mean, first Bem, vai sim. Mas quero dizer, primeiro ponto, antes de chegar à economia, isso ainda deixa os jovens de 23 e 24 anos que eles poderiam decidir mobilizar a força. E claro, o problema é que seus pais e amigos não estarão mais dispostos a deixá-los ser arrastados para a linha de frente do que os pais de pessoas com 25 anos ou mais. Então, os mesmos vídeos de bisificação que vemos agora vão aumentar se tentarem recrutar jovens de 23 e 24 anos à força. Na verdade, este artigo do Sun sobre a bisificação de seus funcionários dizia que muitos dos homens vistos no centro de recrutamento, para onde haviam sido levados por 3 homens armados que tomaram seu veículo, tinham em sua maioria entre 40 e 50 anos. E seus exames médicos foram basicamente carimbados sem avaliação real. Eles disseram, bem, você sabe, marque aí, você está apto, mesmo que não estivessem aptos. Então é um grande problema para eles. Mas economicamente, a economia da Ucrânia está basicamente falida. Ela não tem capacidade suficiente para gerar empregos. Muitas empresas fecharam desde o início da guerra. Suas exportações não acompanharam suas importações. Então o déficit comercial está crescendo. E quando a guerra terminar, o país vai precisar de mão de obra. A Alemanha Ocidental cresceu em grande parte por causa de um grande influxo de trabalhadores após o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso ajudou a impulsionar seu milagre econômico. Pois bem, essas condições não se aplicam tão bem à Ucrânia, já que tantos jovens deixaram o país e podem não querer voltar. E é claro, muitos foram mortos ou gravemente feridos na linha de frente. Estou preocupado com a convulsão social. Porém, porque se você pressionar ainda mais essa sociedade, usar táticas ainda mais agressivas para ir atrás das pessoas e tirá-las das ruas, vai ser muito difícil manter qualquer coisa que se pareça com estabilidade política. Mas isso levanta a questão: de que outra forma a Ucrânia pode resolver seu problema de efetivo de modo geral? Porque veja, Kurt Volker, o ex-embaixador dos Estados Unidos na OTAN, sugeriu que os europeus deveriam começar a enviar suas tropas, já que os ucranianos não conseguem reunir pessoas suficientes para ocupar as linhas de frente. Você vê alguma outra solução? Ou isso é praticamente o fim da linha? Não há mais nada que possa ser feito pela Ucrânia. Eu não vejo nenhuma outra solução. Os poloneses não vão enviar suas tropas, mesmo tendo um dos maiores exércitos da UE e gastando mais de 4% do PIB em defesa. Quero dizer, os bálticos claramente não têm tropas suficientes de qualquer forma. E, na verdade, nem os franceses nem os britânicos têm. Sabe, se conseguíssemos reunir 10 mil pessoas cada um, já seria sorte. E no passado, nem isso quisemos fazer. Isso deixa a Alemanha, que também enfrenta seus próprios problemas econômicos. Então não há outra fonte real. E claro, como as pessoas vêm dizendo desde o início da guerra, a Rússia simplesmente tem uma população muito maior. Sim, enfrenta os mesmos, talvez não tão graves, mas os mesmos tipos de desafios demográficos que a Ucrânia. Ainda assim, tem 3,5 vezes mais homens em idade de combate. E jovens, em geral de origens mais pobres, continuam dispostos a se apresentar e oferecer seus serviços sem a necessidade de qualquer tipo de mobilização forçada. Isso significa que em cidades como Moscou e São Petersburgo, a vida segue em grande parte normalmente. Conheço um russo que trabalha na City de Londres, em um dos grandes bancos de lá, e ele recentemente, pela primeira vez desde o início da guerra, conseguiu tirar férias em Moscou sem medo de ser convocado. Então, veja, a Rússia simplesmente tem mais pessoas e a Ucrânia não. A Ucrânia tem menos pessoas e essa matemática básica nunca pode ser realmente superada. A única maneira de resolver esse problema para a Ucrânia é acabar com a guerra, obviamente. Só então a Ucrânia poderá começar a reparar sua economia e reconstruir. As empresas europeias vão fazer fila para investir, imagino eu, se isso acontecer. Mas os políticos europeus não têm pressa em ver isso, porque o grande elefante na sala, a adesão da Ucrânia à OET,
vai, é claro, surgir de repente quando a guerra. Bem, se os europeus pudessem tentar tapar alguns buracos, quero dizer, você disse que eles talvez pudessem reunir 10.000 soldados. Mas houve um bom ponto levantado por um general francês com quem conversei recentemente. Ele disse, sabe, se você entra em uma guerra com apenas alguns soldados, você não entra em uma guerra se não puder vencê-la. Porque quando todos esses soldados acabarem mortos, e então, você simplesmente envia seus mortos de volta para casa e aceita uma derrota humilhante, então teria que haver algum tipo de escalada. E como escalar sem as tropas adequadas? Isso teria que significar armamento mais pesado. Então não pode terminar bem. Eu não vejo, apesar do que Volker acredita, que possamos simplesmente preencher as fileiras ucranianas com europeus. Isso não vai acontecer. Não há capacidade militar, nem vontade política. Mas minha última pergunta é, o que você acha dos comentários de Zelensky? Quero dizer, no campo de batalha, tanto os russos quanto os ucranianos tendem a exagerar sua própria posição e a fraqueza do oponente. Mas com a queda de Pokrovsk agora, é algo muito diferente vindo de Zelensky. Ele está sugerindo que Pokrovsk ainda está em mãos ucranianas, que há apenas alguns russos lá e que Kupiansk está sendo limpa de russos. Quero dizer, isso é algo muito estranho, é tão fácil de refutar. Muitos ucranianos devem estar assistindo a isso e se perguntando se ele realmente acredita nisso ou se é apenas propaganda barata. Como você interpreta essas declarações? Bem, quero dizer, o Zelensky está cada vez mais se agarrando ao poder, ao que me parece, e ele dirá qualquer coisa para manter seus patrocinadores ocidentais ao seu lado. Mas suas declarações soam cada vez mais desesperadas. Quero dizer, sua posição está enfraquecendo. Até mesmo a grande mídia ocidental tem falado sobre isso nos últimos dias. A situação lá vai ficar crítica. E claro, para o Zelensky internamente, isso vai ser um grande golpe no moral do povo ucraniano quando acontecer. Quero dizer, ainda há muito de Donetsk que não foi capturado pelo exército russo, mas a queda de Pokrovsk, depois de 18 meses de combates intensos, será um grande golpe. Então ele está tentando fazer parecer que não é um negócio tão ruim assim, que eles ainda estão lutando. Mas quando a verdade vier à tona, e quando a Rússia capturar um grande número de tropas ucranianas em Milograd, por exemplo, então haverá um grande problema interno para o Zelensky, politicamente. Obviamente, Budanov teve seu grande momento de cavaleiro em um cavalo branco, quando enviou forças especiais há uma semana para tentar romper o cerco, o que, segundo todos os relatos, funcionou brevemente. Quando as coisas ficarem realmente ruins em Pokrovsk, ele poderá dizer, bem, eu fiz a minha parte. E claro, Zelensky está cada vez mais iludido, porque como todos sabemos, Budanov agora fundou seu próprio partido político. Então você sabe, até pessoas que antes eram próximas de Zelensky, agora estão se posicionando para quando as coisas derem muito errado. E eu acho que a maré da opinião política e pública na Ucrânia vai se voltar cada vez mais contra Zelensky depois desse tipo de derrota do bastião de Pokrovsk, que resistiu por tanto tempo. Então você já está vendo a derrota militar começar a se manifestar nessas divisões políticas em Kiev? Sim, muito. Quero dizer, as divisões políticas não são novas. O que é diferente agora é que estamos vendo cada vez mais pessoas do círculo íntimo de Zelensky se voltando contra ele, lentamente, mas de forma deliberada. Isso não é o mesmo que o caso do governador de Odessa, de quem ele tirou o passaporte, ou de Petro Poroshenko, a quem ele impôs sanções, e de outras figuras da oposição. Vai ser cada vez mais difícil para Zelensky sancionar ou afastar aqueles que, até agora, foram seus assessores mais próximos na guerra. E eles sabem disso, e ele também sabe. Estamos começando a ver os estágios iniciais dessa disputa interna, em que as pessoas começam a pensar em como se livrar de Zelensky e colocar a si mesmas em seu lugar.
Bem, obrigado por dedicar seu tempo. É um ótimo artigo. Eu recomendaria que todos o lessem no Responsible Statecraft. O título era Basificação e o Recrutamento Forçado dos Ucranianos. Então, mais uma vez, obrigado. Sim, de nada. Sempre bom conversar, Glenn.